falamos de eleições e de escolha de representantes para a política, muitas vezes nós imaginamos que essa escolha vai passar por questões mais pragmáticas, né, ou estritamente pragmáticas, relacionadas à economia, boa gestão dos bens públicos, né, uma boa gestão econômica, etc., quando, na verdade, o que o Brasil tem demonstrado é que nós temos uma outra camada importante de elementos que são mais do ponto de vista emocional, moral, ético. Tá? Então, esses elementos eles são fundamentais para a gente entender o que é a política no Brasil, né? E esses elementos das emoções e dos afetos, no caso do Brasil, que é um país atravessado por uma história de colonização, nesse caso, para nós, está relacionado muito às nossas fés, a fé, né? A família, né? E também a questão do que é esse Brasil e que pátria é essa que nós queremos. Tá? Então, esses são os elementos fundamentais que marcam. Eu poderia citar aqui vários autores da sociologia para nos ajudar a pensar nisso, mas talvez Homens Livres na Ordem Escravocrata, da Maria Silvia de Carvalho Franco, em que ela demonstra quais são os elementos da gênese do Brasil. E a gênese do Brasil tem a ver com esses elementos mais do ponto de vista das emoções. Né? Então, ela mostra como o Brasil ele é violento, né, com tudo aquilo que vai contra a sua moral, as suas regras éticas. Né? O Brasil é violento, o Brasil é baseado no patriarcado, né? E nos acordos ou no compadrio. Né? Essas são marcas da nossa gênese no Brasil. Agora, os estudos pós-coloniais nos ajudam a entender como que isso se perpetua ao longo do tempo, quais são os mecanismos que fazem com que, depois de tanto tempo, a gente ainda respire esses elementos da moral e dos afetos baseados na violência, no patriarcado, tal, né? E, por outro lado, como que existem sujeitos sociais, agentes também de transformação frente a tudo isso. Né? Então, os estudos pós-coloniais eles nos ajudam a nisso porque eles vêm tratar do que o Stuart Hall, um sociólogo jamaicano importante, chama de regimes de representação. E o que são os regimes de representação? Eles são um aglomerado, um repertório, né, de imagens, de discursos, de linguagens, de narrativas, né, que perpassam as nossas relações. Essas linguagens, essas imagens, esses discursos, eles ganham materialidade, né, seja nas instituições, né, seja também no campo psíquico. Tá? E essas imagens, né, essa existência material, ela tem uma função simbólica importante para a manutenção da sociedade. Tá? Então, ela tem uma função de permanência na sociedade, portanto, ela está baseada na experiência social. Tá? Então, uma boa reflexão trazida pelos estudos pós-coloniais nesse sentido, de tentar entender os regimes de representação, é mapear como que se constrói a ideia de eu e do outro nos contextos atravessados pela experiência colonial. Né? Então, um eu que se entende um ser universal, já é tido como um ser cheio de direitos pré-estabelecidos, em comparação com um outro que ainda é um aspirante a direitos ou um aspirante a um sujeito universal. E esse sujeito universal, geralmente, é homem, é branco, é heterossexual, né? Tem uma determinada fé. Tá? Então, os estudos pós-coloniais nos ajudam a entender os mecanismos de construção desse eu, entendido como universal, que se entende já garantidor de todos os direitos e que nada o atinge em detrimento do outro, que deve ser apartado, violentado, ou encaixado, ou curado, ou estigmatizado da sociedade, retirado dessa sociedade. Então, essa é uma base importante daquilo que nós estávamos falando antes, dos afetos, do moral e desse terreno ético do Brasil. Né? Então, isso é importante. E, baseado nessa relação do eu e outro, do universal, se constitui a ideia de uma pátria ideal, de um Estado brasileiro ideal.
E o que se constitui um Estado? A ideia de Estado é um território e não os muitos territórios que nós temos dentro do Brasil, né? Como, por exemplo, os grupos étnicos. Nós temos mais de 300 grupos étnicos no Brasil. Uma língua, e não as mais de 270 línguas que nós temos no Brasil, né? Uma fé e um sujeito. Esses elementos unitários formam o que a gente entende como Estado nacional brasileiro. Isso é um regime de representação. São imagens, são narrativas do que é o Estado nacional, o que deveria ser e o que deve se permanecer ao longo do tempo, né? Então, os estudos pós-coloniais, eles nos ajudam naquilo que o Stuart Hall chama de política de descolonização. O que é isso? A política de descolonização, ela atua como uma estratégia. Qual é a estratégia? Que é de trazer à superfície esses regimes de representação baseadas na construção do eu, do outro, desse Estado único, né? Onde não cabe diferenças e diversidade. Então, a estratégia é trazer esses elementos à superfície, ao campo da representação, para a gente compreender os códigos e para nós subvertermos esses códigos também, né? Quer dizer, na possibilidade de nós termos outros sujeitos realizando outros discursos políticos, né? Outras agências sociais, né? Agência no sentido de ação social, né? E outras subjetividades. Tá? Como eu estava falando antes, toda essa estrutura ela tem uma existência material e tem uma existência psíquica também. Tá? Então, a grande estratégia mesmo é nesse sentido de trazer à tona esses regimes de representação e buscar transformar esses regimes a partir de outros discursos, outras narrativas.